A paz em Jesus a todos, amém? Aqui nós estamos aqui fazendo uma filmagem aqui objetiva. A letra não está a melhor do mundo, né? Mas sobre a primeira aula de Sociologia, amém? Vou dar só observar aqui alguns detalhes aqui do quadro de aula. Volto a falar, a minha letra não está a letra mais bonita do mundo, a verdade é essa, mas é bom para a gente estar analisando, né? Como sempre, eu deixo o quadro aí colorido para a gente estar discernindo, né? O conteúdo em si. Então, vamos lá. Eu botei aqui no quadro, que na introdução, que a palavra sociologia vem do latim socius. Eu já vi uma fonte escrito socio, significa associação, sociedade, e logos, do grego logos, razão, estudo, tratado. Então a sociologia é o estudo ou tratado sobre a sociedade. Porém eu botei aqui até em azul um significado de sociologia. Vamos dar uma olhadinha? Eu botei o seguinte: sociologia é a ciência social que estuda a sociedade, padrões de relações sociais, interação social e cultura da vida cotidiana. Então isso aqui é uma das... Tá tudo amador hoje aqui, não tem tripé, celular tá solto aqui na mão, aqui na filmagem, minha mão aparece no meio do caminho, tá, benção? Então, eu botei aqui um significado de sociologia. Eu botei aqui as relações sociais, né? Dentro das relações sociais, quais são essas relações? Eu botei aqui até em verdinho, vou mostrar para vocês aqui, certo? As relações sociais. Relações de ordem, política, econômica, cultural, afetiva, educacional, religiosa. Lembrando que o nosso contexto aqui, ou o nosso plano de estudo, embora não seja a matéria sociologia da religião, mas o nosso âmbito aqui é teologia, é a área teológica, certo? Então, relações de ordem, de política, econômica, cultural, afetiva, educacional, religiosa, inclusive dentro dessas relações sociais, deste ponto ou capítulo, vamos estar falando sobre senso comum e senso crítico. Senso comum e senso crítico. Aí vem aquela questão, né? O que vem a ser em si o senso comum e o senso crítico? Então, uma das melhores coisas que a gente faz aqui, desculpa todo o amadorismo da nossa filmagem hoje, tá uma benção, né? Uma hora eu melhoro esse negócio aqui, né? Quando a gente fala de senso, a palavra senso significa faculdade de julgar, de sentir, de apreciar, juízo, entendimento, percepção, sentido. Basicamente, o senso é a maneira como a pessoa entende o que está à sua volta, entende aquilo que lhe influencia, ou entende, ou interpreta, ou é influenciado. Então, às vezes a pessoa é influenciada pelo conteúdo ou contexto cultural. Então nós vamos ter aí um tipo de senso também. E como eu botei aqui no quadro, eu botei senso comum, e o senso comum
diz respeito àquelas ideias prontas que nós recebemos no ambiente que vivemos, o ambiente cultural em si, né? Nós não questionamos, simplesmente repetimos, simplesmente aceitamos como verdades e ainda passamos adiante. Em alguns momentos da área teológica, eu falo sobre fé comum. Não é o que está dentro do nosso assunto aqui hoje, né? Mas o que seria a fé comum? A maneira simples, comum, sem exatamente uma base bíblica, mas a maneira de se interpretar, de se entender. Eu entendo ou interpreto a área teológica dessa maneira, é o que nós chamamos de de fé comum. Mas nós estamos vendo aqui o senso comum. E nós temos aqui também o senso crítico. O que vem a ser o senso crítico? Ao contrário do senso comum, né? O senso crítico ele possui por referência, por base, como características, a reflexão, a análise, a crítica, ou seja, basicamente a razão para administrar as próprias ideias. Então, no senso comum, a pessoa não questiona, não pergunta por que tem que ser assim. Já no senso crítico, existe uma indagação, existe uma pergunta, por que é assim? Então, isso aí dentro das relações sociais. Inclusive, nossa matéria, eu botei aqui no quadro, nós temos a historicidade da sociologia, os períodos históricos. Eu botei aqui no quadro aqui 3 pontos. Deixa eu aqui dar só uma olhadinha de novo aqui. Está em vermelhinho, certo? Quais são os 3 pontos? Antiguidade, Idade Média e Idade Moderna. Quando você fala de antiguidade, você está falando do tempo, vamos falar assim, dos filósofos, né? Quando eles começaram a discutir questões sociais, eles usavam um pensamento racional. Inclusive, eu já ensinei isso em alguns momentos em aula, falando sobre Sócrates. Que Sócrates que trouxe aquela base de argumentar, perguntar, raciocinar, tirar dúvida. Eu posso discordar, não preciso exatamente pensar igual o meu mestre. Eu posso ter um pensamento diversificado, variado. Eu posso expressar as minhas ideias. Eu posso falar aquilo que eu penso. Ou dar a minha interpretação, a minha visão dos fatos. Mas isso aí é o período da antiguidade. E o período da antiguidade foi uma excelência, né? Mas infelizmente, esse período da antiguidade, ela começou a finalizar quando nós chegamos aí perto aí o ano 475 depois de Cristo, ou depois da conversão do imperador romano Constantino, nós entramos num período conhecido como a Idade Média, também chamado de a Idade das Trevas. Mas quem foi que fez com que se tornasse a Idade das Trevas? A religiosidade, né? A Igreja Católica em si, que começou a ditar as regras, todo o conhecimento humano, toda aquela questão de o avanço científico, o avanço da medicina, coisa que os egípcios já tinham de anos e anos
de conhecimento. Aí vem a Igreja Católica e não pode, não vai, está errado, é de acordo conforme o Papa pensa, os bispos pensam, e quem for contrário a isso vai para o Tribunal Católico. Então, nós estamos falando aí do período conhecido como Idade Média ou Idade das Trevas. E nós tivemos aí a chamada Idade Moderna, que começou em 1453, ali com a tomada da cidade de Constantinopla e término da Revolução Francesa, em 1789. Aí vai começar o quê? O movimento renascentista. Aí temos a Idade Moderna, né? Eles começaram a combater o pensamento místico da igreja, né? Algumas questões sobre a divindade que está de frente de tudo. E a Renascença em si, o renascentismo, começou a trazer o homem para o centro. Ou seja, olhando a sociedade, não como a sociedade aqui largada aqui, mas o que manda é a mística, o que manda é a espiritualidade. Não. Com a Idade Moderna, eles centralizaram o homem, o ser humano. E com isso aí acabou a Idade das Trevas, né? Foram iluminados, vamos falar assim, né? Inclusive, o primeiro período da Idade Moderna foi a Revolução Francesa, né? E o segundo período foi a Revolução Industrial na Inglaterra. Isso aí trouxe uma luz maravilhosa para a sociedade em si. Aí, eu botei aqui no quadro, vou modificar um pouquinho aqui a minha posição aqui, eu botei aqui no quadro o seguinte: a chegada da sociologia. Nós não podemos pensar em chegada da sociologia sem citar o Augusto Comte. Eu botei até no quadro aqui, né? Aqui é azulzinho. Tentando filmar, né, a benção, né? Deixa eu voltar para mim aqui. Né? Aí eu botei aqui no quadro Augusto Comte, ele que veio acunhar a palavra sociologia, inclusive olhando as transformações da sociedade na sua época. Quais transformações, pastor? Por exemplo, saindo de um feudalismo. O que é feudalismo? Era o sistema econômico baseado na terra. O senhor feudal, o dono das terras. E entrando num ambiente de capitalismo. Capitalismo é o sistema econômico baseado na capital. O que é capital? Dinheiro. Então, sai do feudalismo para o capitalismo, e com isso, Auguste Comte, ele vai interpretar e vai cunhar, né, o que nós conhecemos hoje com o nome de sociologia. Só que no início, Auguste Comte ele chamou de física social. Só um pouquinho mais à frente, que ele vai cunhar a palavra sociologia. Eu botei um trabalho avaliativo aqui dos principais pensadores da sociologia, aí na página 6 da apostila nosso seminário. Aí você vai ter Auguste Comte, Herbert Spencer, Émile Durkheim, Karl Marx, Max Weber, alguns falam Weber, né? Max Weber,
E assim vai, né? Karl Marx é a base vamos falar assim, a gente está falando de sociologia. Sociologia não é a mesma coisa de socialismo, não, tá? Não confundam. Sociologia é uma ciência. Eu sou sociólogo formado pelo MEC. Sociologia é uma ciência. Agora, socialismo é um tipo de governo. Onde Karl Marx, na época, começou a analisar a sociedade, só que ele entrou por esse caminho do que nós chamamos hoje de socialismo, né? Diz a história que Karl Marx ele começou como um anjo de Deus, ser angelical, e terminou como um demônio. Por quê? O socialismo não dá certo. Do socialismo, você não faz o que conforme a regra do socialismo, vai virar comunismo. Comunismo, o conteúdo, o contexto é ditadura. Aí você ouve historicamente falar da cortina de ferro, né? Ali na ex-União Soviética, perseguição aos cristãos, matando os religiosos, perseguindo, prendendo, né? O pessoal que hoje o pessoal chama de LGBT, né? QI+, sei lá. Isso aí já morria, já eram mortos pelo socialismo, já de uma maneira assim, era jogado igual lixo, né? É lamentável. E são aqui a questão dos pensadores. O último ponto que eu botei aqui no quadro foi a religião. Sobre a religião, nós começamos falando sobre o livro escrito por Agostinho de Hipona, alguns chamam de Santo Agostinho, né? A Cidade de Deus, aonde ele vai falar, vai usar o termo religio, ou religere, ou reeleger, ou chegando ao ponto em outra obra dele, a obra De Vera Religione, onde ele vai entender religião como religar. Religar o quê? Ligar o homem à divindade. Entendeu? É o conteúdo de religião ou a interpretação de Agostinho de Hipona, certo? Ou Santo Agostinho. E nosso conteúdo, nosso seminário tem apostila, né? Fala que temos algumas principais características comuns e partilhadas entre todas as religiões, né? Por exemplo, crenças no sobrenatural, algo normal a toda religiosidade, crenças no sobrenatural. Isso aí vai envolver a crença em Deus, ou deuses, ou divindade, são questões compartilhadas em toda a religiosidade, até mesmo no animismo, que é uma das bases de toda a religiosidade em si. Outro tipo de visão compartilhada, os conjuntos de símbolos, sentimentos e práticas religiosas. Os sentimentos, as práticas, o meio evangélico em si tem as suas práticas. O meio católico tem as suas práticas também. Ciro de Nazaré, e assim vai. Tem um monte de coisa aí que várias práticas, símbolos, precisa de vou falar assim, de alguma coisa para tocar, para botar a mão, para segurar, né? Alguma coisa para representar a divindade com alguma coisa aqui da terra, né? Vamos lá. E também é falado sobre cerimônias habituais,
Onde que ocorriam ou ocorrem nas religiões essas cerimônias habituais? Em locais de culto, como igrejas, templos, santuários, né? Toda religiosidade tem os seus locais de culto ou locais sagrados. Seja qual for a religiosidade, sempre tem. Seja um templo, seja um santuário, seja um monte para oração. Ali é o meu local de paz, ali é o local certo ali que eu vou cultuar. Então, o que eu vou ali me ligar à divindade, à minha questão de fé, isso aí toda a sociedade tem. Até mesmo aqueles que falam assim, não, eu não creio em Deus, eu sou ateu. Até o ateu ele tem que ter para ser ateu, tem que contradizer a divindade. Tipo assim, eu não acredito na divindade, então tem que ter uma divindade para ser desacreditada. É um negócio meio complicado, não dá nem para conversar sobre isso agora, né? Inclusive é que fala sobre os principais indicadores comuns a várias religiões. Por exemplo, os locais sagrados ou a sacralização de alguns locais, basicamente baseado naquilo que nós falamos ainda agora, né? Locais de culto, igreja, templos, santuários. Então, sempre tem os locais sagrados. A interação com o divino, ou com Deus, e também a explicação do começo do mundo e sua existência. Amém? Então, paramos essa parte por aqui. Senhor abençoe a todos, graça e paz em Jesus. Amém. A paz.